Você sabia que Hitler tinha uma obsessão que superava sua ambição territorial? Não era ouro, nem territórios, nem documentos secretos. Era uma pintura silenciosa, de apenas 50 centímetros, que despertou tamanha fascinação que o ditador a marcou pessoalmente com sua inicial e a transformou no centro de um plano que mudaria o mundo da arte para sempre. Nas profundezas de uma mina de sal austríaca, entre milhares de obras-primas roubadas, escondia-se este enigma: um homem inclinado sobre um globo celeste, contemplando as estrelas. Mas esta não é apenas a história de um quadro roubado. É a história de como uma imagem aparentemente tranquila se transformou no símbolo de poder mais cobiçado do Terceiro Reich. O que Hitler via em O Astrônomo, de Vermeer, que o tornava mais valioso do que qualquer tesouro conquistado? Por que ele arriscou tudo para tê-lo? A resposta vai te surpreender, porque nos levará desde os salões mais elegantes de Paris até as entranhas da Terra, em uma história onde a arte, a ciência e o poder se entrelaçam de forma inesperada. E se esta história está te interessando, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque você vai descobrir segredos que mudarão para sempre a sua forma de ver a arte. Para compreender plenamente essa extraordinária obsessão, precisamos voltar a 1668, quando Johannes Vermeer criou o astrônomo na pequena cidade holandesa de Delft. Vermeer era um artista extraordinariamente seletivo com sua produção. Estima-se que tenha completado apenas 35 obras em toda a sua vida, transformando cada uma de suas pinturas em uma raridade absoluta na história da arte. Para dimensionar essa escassez, seu contemporâneo Rembrandt produziu mais de 300 obras, Rubens criou mais de 1.400 pinturas, e outros mestres da época chegaram a produzir milhares de trabalhos. Essa raridade não era por acaso. Vermeer trabalhava com uma meticulosidade quase obsessiva, dedicando meses, às vezes anos, para concluir uma única obra. Ele utilizava pigmentos extraordinariamente caros, como o famoso azul ultramarino feito de lápis lazuli moído, importado do Afeganistão, um material mais valioso que o ouro naquela época. Seu processo criativo era tão minucioso que alguns historiadores da arte acreditam que ele usava uma câmara escura para alcançar aqueles efeitos de luz tão precisos e naturais. Vermeer viveu durante a Idade de Ouro holandesa, uma época absolutamente fascinante em que os Países Baixos se haviam transformado na primeira potência mundial. Não apenas dominavam os mares, comerciando especiarias das Molucas, sedas da China e porcelanas pelo mundo inteiro, como também se haviam tornado simultaneamente o epicentro da descoberta científica e tecnológica europeia. Era a época de figuras extraordinárias, como Christian Huygens, que não apenas descobriu a lua Titã de Saturno, mas também aperfeiçoou o relógio de pêndulo, revolucionando a medição do tempo. Também era o tempo de Antony van Leeuwenhoek, o pioneiro da microscopia que, em uma coincidência extraordinária, vivia na mesma pequena Delft que Vermeer. Leeuwenhoek chegou a ser tão próximo do pintor que acabou se tornando o executor de seu testamento, sugerindo uma amizade que unia a arte e a ciência de maneiras que apenas começamos a compreender. Os cartógrafos, como Willem Janszoon Blaeu, criavam mapas e globos terrestres que eram admirados como verdadeiras obras de arte. Seus ateliês em Amsterdã produziam atlas que eram presentes dignos de reis, e seus globos celestes decoravam as casas dos comerciantes mais prósperos. A precisão técnica havia se transformado em uma forma de beleza, e a beleza artística encontrava inspiração na exatidão científica.
Nesse ambiente de efervescência intelectual, científica e comercial, a pintura holandesa desenvolveu características únicas. Não era incomum encontrar cenas domésticas em que apareciam mapas pendurados nas paredes, globos terrestres sobre as mesas ou instrumentos de navegação ao lado de livros e cartas. Esses não eram simples enfeites. Eram símbolos de uma sociedade que se via como exploradora do mundo físico e intelectual. O astrônomo surgiu como a expressão mais perfeita desse espírito da época. Não foi uma obra isolada ou caprichosa, mas sim o reflexo natural de uma nação que se percebia como exploradora, erudita e profundamente conectada tanto com a terra sob seus pés, quanto com o céu infinito sobre suas cabeças. Era a imagem visual de um povo que havia aprendido a ler as estrelas para navegar os oceanos e que encontrava no conhecimento do cosmos uma confirmação de sua própria grandeza terrena. Observemos a cena. Um quarto silencioso, onde um único personagem se concentra profundamente, alheio a tudo, exceto ao pequeno universo que se revela diante dele. Ele veste uma ampla túnica de estudo de estilo oriental, típica dos eruditos da época. Sua postura se inclina levemente para a frente, a mão direita repousa sobre um globo celeste que parece girar suavemente sob seus dedos, enquanto a esquerda paira próxima a um livro aberto, como se fosse virar a página a qualquer momento. A luz é a verdadeira protagonista invisível. Entra por uma janela situada à esquerda, fora do nosso campo de visão, e ilumina primeiro o rosto do astrônomo, depois suas mãos, e finalmente acaricia os objetos sobre a mesa. É uma luz suave, mas precisa, que não inunda todo o cômodo, e sim esculpe o espaço onde acontece o momento crucial. Sobre a mesa, coberta com um pano azul e amarelo, vemos vários objetos. Um livro grosso e aberto cujas páginas exibem texto e gravuras. Um astrolábio de latão com suas formas circulares intrincadas e alguns papéis dobrados. O globo celeste, ligeiramente inclinado, revela constelações e linhas douradas em sua superfície, deixando claro que o que se estuda aqui é o céu, não a terra. E é aqui que esta história toma um rumo fascinante que provavelmente você não esperava. Acontece que nada, absolutamente nada, em O Astrônomo está ali por acaso. Cada objeto é uma pista em um quebra-cabeça visual que Vermeer deixou para nós há mais de 350 anos e que Hitler interpretou de uma maneira muito particular. Lembra que mencionei a obsessão de Hitler? Pois aqui está a primeira chave. O globo celeste que o astrônomo toca delicadamente não é decorativo. Ele é baseado em um modelo real, publicado em 1600 por Jodocus Hondius, um cartógrafo de Amsterdã, e mostra as constelações do hemisfério norte com uma precisão que era revolucionária para sua época. Mas há algo ainda mais revelador. Vê aquele livro aberto sobre a mesa? Graças a pesquisas modernas, sabemos exatamente qual é. Institutiones Astronomicae et Geographicae, do astrônomo holandês Adriaan Metius, edição de 1621. E aqui vem o surpreendente. Vermeer o pintou aberto justamente no capítulo sobre a observação das estrelas, onde aparece uma frase extraordinária. Busca inspiração em Deus. Isso nos revela algo profundo sobre aquela época. Em plena idade de ouro holandesa, a exploração científica dos céus era concebida como um ato sagrado, guiado pelo divino. Para eles, não havia contradição entre ciência e fé. Ambas compartilhavam a mesma mesa, o mesmo propósito. Esse astrolábio de latão também não está ali por acaso. Era a ferramenta mais sofisticada de seu tempo para medir as posições dos corpos celestes e calcular o tempo ou a latitude.
Vermeer o coloca tanto sobre a mesa quanto na ilustração do livro, duplicando sua presença para enfatizar sua importância. E o verdadeiro toque magistral de Vermeer está naquela pequena pintura pendurada na parede, a descoberta de Moisés. Sua presença tem um propósito. Segundo a tradição bíblica, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, incluindo astronomia e matemática. Sua figura encarna a sabedoria antiga que conecta culturas e séculos, como um mestre ancestral vigiando o trabalho de um discípulo moderno. Agora você pode entender por que Hitler se obsessou tanto com essa pintura. Ele não via apenas um quadro, via um símbolo visual de poder, conhecimento e superioridade cultural. E o que ele fez para consegui-la é ainda mais impactante. O que Hitler planejou com essa pintura foi além de qualquer saque típico de guerra. Em 1940, com Paris sob ocupação alemã, o Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg começou a inventariar e confiscar as posses mais valiosas da cidade. Mas isso não era aleatório. Tratava-se de uma operação sistemática, com objetivos muito específicos. Entre todas as obras-primas de Paris, havia uma que Hitler havia assinalado pessoalmente: o Astrônomo, localizado na residência de Eduard de Rothschild, onde permanecera por mais de meio século como a joia da coleção da família. Os oficiais nazistas chegaram com instruções precisas, retiraram cuidadosamente a pintura, embalaram-na em uma caixa de madeira especialmente preparada, e aqui vem o detalhe revelador. Marcaram-na com o código H-13. O H era de Hitler, um sinal inequívoco de que esse Vermeer não iria para nenhum museu público, mas faria parte da coleção pessoal do ditador. Mas por que essa obsessão em particular? Hitler não via o astrônomo como simples espólio de guerra. Para ele, era a pedra angular de seu projeto cultural mais ambicioso: o Führermuseum, em Linz, sua cidade natal. A megalomania era extraordinária. Ele sonhava em construir um museu gigantesco que não apenas superaria o Louvre ou o Prado, mas que se tornaria o centro cultural do mundo. E o astrônomo ocuparia o lugar de honra, como demonstração do que ele considerava a supremacia intelectual germânica. Na mente de Hitler, Vermeer representava a perfeição da arte do norte da Europa. Técnica impecável, controle absoluto da luz, temas que se encaixavam perfeitamente em sua narrativa de disciplina, estudo e ordem. O astrônomo era sua carta mestra. Não apenas mostraria um momento de descoberta científica, mas também vincularia as conquistas da Idade de Ouro holandesa à sua visão de herança germânica. Era propaganda pura, demonstração do que ele considerava a supremacia intelectual germânica. Na mente de Hitler, Vermeer representava a perfeição da arte do norte da Europa. Técnica impecável, controle absoluto da luz, temas que se encaixavam perfeitamente em sua narrativa de disciplina, estudo e ordem. O astrônomo era sua carta mestra. Não apenas mostraria um momento de descoberta científica, mas também vincularia as conquistas da Idade de Ouro holandesa à sua visão de herança germânica. Era propaganda pura, disfarçada de alta cultura. O que Hitler não sabia é que essa pintura estava destinada a viver uma aventura que ele jamais poderia ter imaginado. Nos meses finais da guerra, com a frente aliada avançando e o Terceiro Reich em colapso, os nazistas começaram a transferir seus tesouros mais preciosos para longe das cidades bombardeadas. O astrônomo foi um deles. A pintura foi levada para as montanhas austríacas, especificamente para a mina de sal de Altesee, um lugar úmido e sombrio que se transformou em esconderijo
de mais de 8.000 obras de arte, desde esculturas renascentistas até tapeçarias, retábulos e pinturas inestimáveis. Ali, em galerias frias e mal iluminadas, amontoavam-se caixas de madeira etiquetadas com códigos e destinos. Entre elas, a marcada com H13 continha o astrônomo. O plano, caso a derrota fosse iminente, era destruir tudo para evitar que caísse em mãos inimigas. De fato, a entrada principal da mina foi explodida com explosivos, mas 2 engenheiros austríacos, desobedecendo ordens diretas, bloquearam os corredores que levavam aos depósitos de arte e impediram que as cargas principais detonassem. Em maio de 1945, os chamados Monuments Men, um grupo de especialistas em arte do exército aliado, chegaram a Altsee. Eles abriram caminho por túneis úmidos, iluminados apenas por lanternas de mão, até encontrarem as caixas que continham os tesouros saqueados. Entre elas, localizaram a que guardava o astrônomo. Abriram-na cuidadosamente e lá estava, intacto, com suas cores e sua luz preservadas, como se o tempo na escuridão nunca tivesse passado. Esse resgate não apenas devolveu a pintura à vida pública, mas também encerrou um dos capítulos mais perigosos de sua história. Depois da guerra, a obra foi restituída à família Rothschild e, décadas mais tarde, em 1983, ingressou no Louvre, onde hoje qualquer pessoa pode vê-la, sem imaginar que esteve a um passo de se perder para sempre. Agora que você percorreu toda essa história extraordinária, quero lhe propor uma pergunta que vai mudar para sempre a sua forma de contemplar, não apenas a arte, mas também a maneira como a humanidade preserva e valoriza seu patrimônio cultural. Você acredita que o astrônomo teria o mesmo valor histórico, o mesmo peso emocional, a mesma ressonância universal se nunca tivesse passado pelas mãos de Hitler? Será que sobreviver a uma das tragédias mais devastadoras da história transforma uma obra de arte em algo mais valioso, mais significativo? Essa pergunta nos leva ao coração de algo muito mais profundo e complexo do que inicialmente poderíamos imaginar. O astrônomo de Vermeer já não é simplesmente a imagem silenciosa de um homem do século XVII estudando as constelações. Ele se transformou em algo muito mais poderoso. É a prova viva, tangível e irrefutável de que mesmo nas épocas mais turbulentas e sombrias da humanidade, mesmo quando a civilização parece vacilar à beira do abismo, a busca humana pelo conhecimento, pela beleza e pela transcendência permanece absolutamente indestrutível. Cada vez que contemplamos esta obra no Louvre, não vemos apenas os pincéis magistrais de Vermeer ou a precisão de seus pigmentos. Vemos também as mãos dos soldados nazistas que a embalaram cuidadosamente, marcando-a com aquele H que simbolizava a megalomania de um ditador. Vemos as sombras úmidas da mina austríaca, onde permaneceu oculta durante anos, esperando na escuridão. Vemos as lâmpadas trêmulas dos Monuments Men, quando a resgataram das profundezas, devolvendo um fragmento de humanidade à luz. Toda essa história se integrou na própria obra, transformando-a em um palimpsesto cultural onde cada época deixou sua marca invisível, mas permanente. O astrônomo de Vermeer continua ali, eternamente inclinado sobre seu globo celeste, mas agora sua silenciosa contemplação das estrelas ressoa com ecos de guerra e paz, de destruição e resgate, de ódio e amor pela beleza. E talvez fosse exatamente isso que Hitler temia no fundo de sua alma, sem jamais compreender completamente. Que uma simples pintura de um homem, contemplando o universo, pudesse provar ser mais poderosa, mais duradoura e mais imortal
do que todos os seus exércitos, toda a sua propaganda e toda a sua arquitetura de terror. Porque no fim, quando a fumaça da guerra se dissipou e o barulho das botas militares se calou para sempre, quem realmente venceu essa batalha silenciosa? O ditador que tentou se apropriar da arte para construir um monumento à sua própria glória desapareceu da história, transformado em uma nota de rodapé sombria nos livros escolares. Mas o astrônomo silencioso de Vermeer permanece ali, no Louvre, inspirando a cada ano milhões de visitantes de todas as nacionalidades, idades e crenças a levantar os olhos para as estrelas e fazer as perguntas mais profundas sobre a existência, o conhecimento e o nosso lugar no cosmos. Em certo sentido, o astrônomo se tornou uma metáfora perfeita da resistência cultural humana. É a demonstração de que a verdadeira arte transcende aqueles que tentam possuí-la, manipulá-la ou destruí-la. Ela pertence, em última instância, não aos tiranos que a cobiçam, mas a toda a humanidade que encontra nela inspiração, beleza e significado. Da próxima vez que você vir uma obra de arte, lembre-se desta história. Lembre-se de que cada pintura, cada escultura, cada criação humana carrega consigo não apenas a visão de seu Criador, mas também as marcas invisíveis de todos aqueles que a protegeram, valorizaram, resgataram e preservaram para as gerações futuras. A arte é, em última instância, um ato de fé coletiva no futuro da humanidade. Se você gostou desta história, deixe o like e se inscreva para mais segredos da arte. E me conte nos comentários: você acredita que a arte se torna mais valiosa quando sobrevive a tragédias históricas? Te espero no próximo vídeo com outra história fascinante que vai mudar para sempre a sua perspectiva sobre a arte.